Apocalipse 5. Diz assim: Então vi, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pedir a bênção de Deus para esse tempo que a gente vai olhar para uma porção da palavra de Deus que é tão importante. Pai, abre os nossos olhos, de maneira que a gente possa ver a beleza da Tua glória essa noite, por meio da exposição do texto bíblico. E que o Teu Espírito abra os nossos olhos, não somente para que a gente possa ver quem Tu és, mas possa abrir também o nosso coração, para que a gente possa nos curvar diante daquele que é digno de receber todas as coisas. Então nos dirige e nos orienta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desde o Éden, desde o jardim, todos os filhos de Adão e Eva têm uma sede de glória. Você deve estar pensando, de onde é que você está inventando isso, Isaac? Quando a gente volta lá em Gênesis, no capítulo 3, a gente descobre que o âmago da tentação, aquilo que fez com que Adão e Eva desobedecessem a Deus, foi a sugestão da serpente de que eles, comendo o fruto proibido, eles seriam semelhantes a Deus. Eles seriam como é Deus. Então o âmago da tentação não é só comer um fruto proibido, que era atraente aos olhos, que era bonito. O âmago da tentação era ser semelhante ao Altíssimo. A serpente chega para Eva e fala: olha, no dia que vocês comerem da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então o âmago da tentação
o centro do negócio, aquela coisinha, né, que a gente fala, o coraçãozinho, o malvadão. O centro da tentação é ser semelhante ao Altíssimo. Isso não é original de Adão e Eva. Se você um dia fizer uma pesquisazinha bíblica, você vai descobrir lá em Isaías, no capítulo 14, o profeta Isaías narrando a voz do próprio Satanás antes da sua queda. Quando ele ainda era um anjo de luz, um querubim, ele diz: subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E Satanás, ele botou essa semente no coração de Adão e Eva, lá no jardim. E eles falaram: no dia que vocês comerem, vocês serão semelhante ao Altíssimo. E o que significa ser semelhante ao Altíssimo, se não ter glória? E o que significa ser semelhante ao Altíssimo, se não ser autônomo e detentor de glória? Detentor de uma dignidade que lhe é conferida somente que é conferida somente a Deus. Então, quando os filhos de Adão surgiram na história, todos eles surgiram como indivíduos com essa sede. Sede de ser semelhante a Deus. Sede de glória. E acredite, tudo aquilo que o homem faz, quer de maneira consciente ou inconsciente, todos os empreendimentos humanos, eles, em última análise, de maneira consciente ou inconsciente, são uma tentativa de saciar essa sede adâmica, de ter uma glória que não lhe é devida. Tudo que eu e você fazemos, Santo Agostinho, ele falava uma coisa que eu achava sensacional, que eu acho sensacional. Ele dizia que a melhor das nossas boas ações, ou a melhor das nossas obras diante de Deus, até essas estão contaminadas pela volúpia adâmica. Até aquilo de melhor que a gente faz, de mais santo que a gente considera, aquilo de mais bonito que a gente pode eventualmente botar e falar assim: Senhor, isso é para ti, diz Agostinho, até isso está contaminado por esse movimento adâmico de querer ser semelhante ao Altíssimo. Quer de maneira consciente ou quer de maneira inconsciente, somos sedentos de glória. E tentamos usurpar essa glória no dia em que nós falamos: Deus, fica de lado aí, eu serei o Senhor da minha história. Foi o que Adão fez. Em última análise, aquilo que Adão e Eva fizeram no jardim foi que eles falaram: nós seremos os senhores da nossa história, nós seremos autônomos, nós seremos aqueles que vão dizer como as coisas têm que acontecer, e não tu, Deus. Pesado isso, né? Difícil de compreender isso, né? Mas acredite, todos os empreendimentos humanos são pautados e orientados por essa sede. E não importa o que aconteça, a gente quer glória. A gente quer aquele tapinha nas costas. A gente quer aquele mérito. A gente quer ser reconhecido como alguém que é digno. A gente quer olhar, a gente quer que as pessoas olhem para a gente e nos admirem. A gente tem esse profundo desejo de admiração e de receber honra, mérito. Numa sociedade que valoriza a meritocracia, eu não quero só passar no vestibular, eu quero passar em primeiro lugar. Eu não quero só receber uma promoção, eu quero que o chefe mande um memo para toda a empresa dizendo que eu sou o novo diretor. Eu não quero só ser alguém que está debaixo da ação de Deus, eu quero ser Deus.
E aí a gente chega em 1517, na Reforma Protestante, quando os reformadores eles bradaram esses 5 brados. E, queridos, nos dias de Lutero, Calvino e dos reformadores europeus, a igreja estava contaminada por um movimento que eu vejo ele hoje nos nossos dias, que é aquele movimento da pomposidade eclesiológica, e eu vou traduzir isso para você. O que é esse negócio da pomposidade eclesiológica? Eu quero chegar na igreja e quero ver a pompa, eu quero ver a circunstância, eu quero contemplar aquela coisa maravilhosa. E no final das contas, no meio dessa glória humana, religiosa e maldita, há pouco espaço para Cristo. A gente constrói o templo de Salomão. E o templo é de Salomão, não é de Cristo. A gente não somente deseja e aspira à glória, mas a gente se encanta com essa teologia da glória que Martinho Lutero tanto bateu. O que é essa teologia da glória? Essa pompa, essa circunstância, esse trono onde se senta o Papa, essa coisa Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu lembro que quando eu fui casar, eu cheguei para a Isabela e falei assim: amor, é o seguinte, eu sou pastor. Ela virou para mim e falou assim: eu sei disso. Agora conta a novidade. Eu falei: a novidade é que como eu sou um pastor, eu não tenho dinheiro. Só tem dinheiro o pastor que vende o evangelho. Pastor que não vende o evangelho não tem, de maneira geral, vai ter uma vida muito modesta. Já estou te avisando. Então é o seguinte: esses sonhos, essas pompas, essas coisas que talvez você sonhou quando criança, de ter a Orquestra Filarmônica de São Paulo eventualmente fazendo a música do seu casamento, ou ir para um lugar onde o lustre vai ser de cristais, ou ter aquele bolo de noiva de 5 andares e tudo mais, esquece que não vai rolar isso. No primeiro momento ela ficou meio assim, mas não, nem isso, né? Tentou negociar assim, mas no final caiu a ficha e ela falou uma coisa para mim que eu achei sensacional. Assim, foi aquilo Deus respondendo e eu falei: é com essa mulher que eu tenho que casar mesmo. Ela virou para mim e falou assim: amor, você só se esquece de uma coisa. Eu não estou me preparando para um evento, eu estou me preparando para uma pessoa. Eu não estou me preparando para um evento, eu estou me preparando para uma pessoa. Isso daí essa fala da Isabela, além de falar muito para o meu coração, essa fala da Isabela, ela me explicou um monte de coisa da teologia que eu não sabia como explicar. Que é aquele movimento religioso em que a gente se prepara para cultuar a Deus e a gente se prepara para a pompa. A gente se prepara para o circunstancial. A gente fala da atmosfera da adoração, mas a gente não fala mais do objeto da adoração. A gente se prepara, a gente quer ir para o culto e quer ir para a igreja, e a gente quer ter um negócio glorioso, mas glorioso do ponto de vista humano. A banda tem que ser maravilhosa. O pastor ele tem que pregar num negócio que tem que ser sensacional. A gente gosta disso, porque isso é a volúpia adâmica. É essa sede por glória. E de novo, eu não estou dizendo que os nossos cultos eles não precisam ser bem elaborados, a nossa música não precisa ser bem tocada, e o nosso movimento de adoração não tem que ser bem planejado. O que eu estou querendo bater é essa troca. Às vezes a gente vai para o evento e não para se encontrar com a pessoa. A gente, como noiva de Cristo, a gente trocou a pessoa pela festa pomposa. Porque no final das contas, essa festa pomposa, ela alimenta um coração idolátrico que tem sede de uma glória espúria. Então essa glória que Adão e Eva eles reivindicaram, não é glória, é vanglória.
É uma glória vã. Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a Bíblia, existem duas expressões, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, que falam sobre glória. A primeira expressão, no Antigo Testamento, glória, ela traz a ideia de peso. Peso. Foi de onde um dos autores mais conhecidos na tradição cristã, C.S. Lewis, tirou o título do seu livro, Peso de Glória. Por quê? Porque glória em hebraico, no mundo do Antigo Testamento, glória é peso. Diz respeito à constituição deste ser de glória. Então, quando a Bíblia fala de Deus como um Deus glorioso, está falando de um Deus que é glória. Ele não só manifesta e demonstra essa radiação, esse brilho, essa beleza de Deus. Deus é glória. Ele não tem glória, ele é. Ele é um ser de glória. Isto é a expressão no Antigo Testamento. A expressão no Novo Testamento, ela fala de onde vem a expressão que nós conhecemos como doxologia. É a expressãozinha que apresenta a glória como opinião. E é aquela ideia de que é um mérito que é atribuído. Ou seja, no Novo Testamento, quando a gente fala de Deus como glória, é aquele que recebe, é aquele que lhe é atribuído um mérito, uma honra, uma dignidade. Então, o Antigo Testamento fala do ser de glória. E o Novo Testamento fala daquele ser a quem se atribui glória. Então, um é glória, o outro é atribuído glória. O interessante é que quando o homem tentou usurpar isso, ele entrou pelo buraco da fechadura e não conseguiu sair mais. Porque tudo que ele conseguiu ao tentar usurpar a glória de Deus não foi glória, foi vanglória. Porque a condição da humanidade é a condição da humilhação. A condição humana é a condição da humilhação. Por natureza, ser homem significa estar na condição da humilhação. Por natureza, estar na condição humana significa estar na condição de humilhação. É por isso que Deus, em glória, Jesus Cristo glorioso, antes de encarnar, Ele é cheio de glória. E Ele vem para a condição humana e assume a condição da humilhação. Um Deus de glória assume a condição da humilhação. Esse é o mistério da encarnação. Como um Deus de glória pode assumir a condição da humilhação e se tornar homem. Como o Deus, Jesus Cristo, aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas, a quem todo o cosmos responde aos seus mandamentos e à sua voz, como é que pode este Deus precisar chorar para ser alimentado pela sua mãe? Como é que pode esse Deus ter que aprender a falar? É um mistério. O mistério da encarnação. Porque ser homem significa estar na condição da humilhação. Ser homem significa, por natureza, estar na condição humilhada. Então, quando um homem deseja glória, ele não consegue glória. Por quê? Porque ele é humilhado por natureza. Então, a sua glória é uma glória espúria. A sua glória é uma glória tabajara, fajuta. É vanglória. É um balão. Balão incha. Mas ele é composto de quê? De nada. Explode um balão. E é nada. Agora, um Deus é glorioso. Ele tem peso. O seu peso é a sua glória. Ele é de glória. O ser divino é glória. Por que eu estou fazendo essa introdução tão teológica? Porque quando a gente chega em Apocalipse no capítulo 5, esse texto que a gente acabou de ler, a gente encontra uma visão, talvez a visão mais importante de todo o livro de Apocalipse. A visão do apóstolo João. E o apóstolo João, nesse capítulo, ele vê 4 coisinhas. Olha só comigo no versículo 1, ele diz assim: então vi na mão direita aquele que está assentado no trono um livro. Então João primeiro viu um livro.
Depois, João fala assim no versículo 2: vi também um anjo poderoso. Então, João não somente viu um livro que estava na mão de Deus, ele vê um anjo. No versículo 6, você tem: depois vi um cordeiro. Essa é a terceira visão. Vi um cordeiro. Versículo 6. E lá no versículo 11, ele diz assim: então olhei, vi e ouvi a voz de muitos anjos. 4 coisinhas que João viu nesta visão: um livro, um anjo poderoso, um cordeiro e uma miríade de anjos e de seres. A gente só vai entender esse cântico de louvor e adoração que diz glória somente a Deus, se a gente entender essas 4 coisas que João viu. E me parece que é isso que os reformadores, quando eles disseram só lhe deu glória, não essa banalidade vã, não essa coisa vã, essa pompa vã, mas glória somente a Deus, eles estão resgatando exatamente isso. Primeira coisa, então: vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. João, ele tem uma visão do próprio Deus, o Pai, assentado no seu trono, onde na sua mão direita está um rolo, está um livro. E existe muita discussão acerca de que livro é esse. E a melhor sugestão aos estudiosos das Escrituras, eles, de maneira geral, chegam à conclusão de que este livro não se trata daquele livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que aparece lá em Apocalipse no capítulo 13, versículo 8. Esse livro não é aquele livro onde estão anotados os nomes dos escolhidos de Deus, dos santos da igreja, aqueles a quem Deus redimiu desde antes da fundação do mundo. Este livro, dizem os estudiosos, é o livro que fala, que narra o plano redentivo. É o livro da redenção. É o livro que narra a história daquilo que fez Deus e aquilo que fará Deus para consumar o seu plano salvífico. Este é o livro que está nas mãos. E o interessante é que esse livro ele é apresentado por João dentro de uma característica muito interessante. Ele usa a figura dos contratos do primeiro século. Os contratos do primeiro século, quando eles eram firmados, eles eram escritos num rolo e eles eram escritos em ambas as partes. Na primeira parte, você tem dentro do livro você tem o texto do contrato, completo, pleno. Está ali, todas as estipulações do contrato aparecem ali naquela parte de dentro. Na parte de fora, aparece um resumo. Um resumo do que diz aquele livro. O interessante, então, é que João está querendo dizer para nós aqui toda a história redentiva. Tudo aquilo que foi estabelecido por Deus para se cumprir em Cristo. Isso é um contrato, isso é um pacto, isto é uma aliança selada, estabelecido, imutável, indivisível, irrevogável. O que eu estou querendo dizer para você é uma coisa muito simples, querido. É que quando João vê esse rolo na mão de Deus o Pai, ele está falando: existe um plano soberano e absoluto para o qual não há alternativa, é isto que vai acontecer. Este Deus assentado no trono garante essas coisas. Só lhe deu glória. Por que glória somente a Deus? Porque este trono está assentado um Deus que é todo-poderoso, todo-glorioso, soberano e que fará cumprir o seu propósito e o seu plano. Este Deus todo-poderoso, todo-soberano, absoluto, vai fazer cumprir o seu plano. Já foi escrito, já está no contrato.
já está estabelecido, o tabelião já veio, já reconheceu a firma. Vai acontecer. Agora, deixe-me aplicar isso de maneira muito básica aqui para você, querido. A gente vive dias de um cristianismo que perdeu o senso da glória de Deus porque perdeu o senso da soberania de Deus. Porque Deus se tornou uma espécie de cheerleader cósmica. E eu vou explicar para você o que é a cheerleader cósmica. Uma cheerleader cósmica, o Deus desse evangelicalismo hoje, é esse Deus que fica no céu torcendo para as coisas darem certo. Torcendo para que o incrédulo entre na igreja e ele fica lá no céu, ai, me aceita, por favor. Torcendo para que as coisas aconteçam. Deus é uma torcedora lá do futebol americano, cheerleader. Eu tenho A, eu tenho E. E fica lá Deus torcendo no céu para as coisas acontecerem. Esse não é o Deus da Escritura. Ele faz acontecer a sua vontade. Já está determinado, há um pacto estabelecido desde antes da fundação do mundo, onde todas as coisas vão acontecer segundo o conselho da sua vontade. Agora, o problema é que nesse evangelicalismo que negocia a soberania de Deus, a gente vive um negócio assim. Eu não quero ofender, mas a gente vive aquela coisa assim do... Vamos ver se dá certo. A gente ora para ver se Deus ele aceita aquilo que a gente tem para dizer para Ele. A gente fala com Deus como se Deus fosse a nossa empregada. A gente fala, ó, limpa agora aqui, né? Faz agora isso daqui. Mexe com isso daqui. E aí esse Deus Hello Kitty do mundo evangélico, que ama muito, né? Mas não faz nada. Torce para ser aceito, que é um Deus que fica lá no céu, torcendo para a gente fazer, faz a coisa certa, por favor, faz, por favor. Este Deus não se encontra nas Escrituras. Este Deus é uma fabricação da idolatria humana. Então, quando os reformadores eles gritaram, só lhe deu glória, eles estão dizendo, Deus é digno de toda glória somente, porque só Ele é soberano, só Ele faz conforme o conselho da sua vontade, só Ele pode dizer o ponto final das coisas, só Ele estabelece as coisas como elas são. Então, esse Deus do evangelicalismo brasileiro, acredite, não é o Deus das Escrituras. É o Deus que está sentado no trono. E Ele tem na sua mão a história. E já está escrito. Já está determinado. Já está exclusivamente determinado. É por isso que o salmista lá no Salmo 139, ele vai dizer que todos os meus dias foram escritos e cada um deles determinado. Todos os meus dias foram escritos e cada um deles determinados. Por isso que não levar a sério a soberania de Deus é um pecado gravíssimo, porque simplesmente ofende a soberania de Deus. Ofende quem Deus é. Deus quer que eu faça isso. Não, mas eu não vou fazer, não vou fazer isso. Voltamos para o jardim, não coma do fruto. Ah, eu vou comer sim. Não faça isso. Por isso que Deus se ofende tanto. A primeira visão é a visão de um livro. A segunda visão é a visão de um anjo poderoso. E esse anjo poderoso, no versículo 2, ele está proclamando em alta voz e ele faz uma pergunta. Ele diz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro, consultar o livro, ler o livro? Quem é que é digno disso? E a resposta é muito simples. Ninguém. Olha só o que diz o versículo 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Não há ninguém que possa consumar o que está escrito no livro. E queridos, às vezes a gente lê esse texto
de maneira romântica. Quando o texto diz que não há ninguém no céu, na terra e debaixo da terra, ele está usando essa tríade, que é a tríade do mundo antigo, que explica o todo da criação. Não há ninguém na criação que tenha esta autoridade. Essa ideia de digno aqui em grego não é só digno em termos de honra, é digno em termos de autoridade. Quem é que tem autoridade para abrir isso? Ninguém. Ninguém tem autoridade para abrir isso. E de novo, nós estamos falando não somente da gente, nós estamos falando que foi vasculhado o Trump. Ele não tem autoridade. Nessa história, nessa comparação aqui, os heróis do Antigo Testamento. Abraão está aqui. Não pode abrir. Davi está aqui. Também não pode abrir. Moisés, o grande Moisés, com quem Deus falava face a face, também não abre. Os apóstolos estão aqui. Não podem. Os imperadores do mundo estão aqui. Não podem. Bill Gates, com a sua fortuna, também está aqui. E não consegue. Michel Temer, muito menos. Ninguém tem esta autoridade. Ninguém pode. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra tem esta autoridade. Isso precisa nos humilhar. Isso precisa nos humilhar. Isso precisa jogar a gente no nosso devido lugar. Porque eu não sei se você está acostumado, mas eu estou acostumado a encontrar muita gente que é do tipo assim: você sabe com quem que você está falando? Você conhece? Aquele tipo de gente que fala assim: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem que você está falando? Eu sou professor de seminário. E no seminário, às vezes, a gente encontra aquilo que eu chamo de o primeiro anista. O primeiro anista e sua arrogância teológica. O que é a arrogância do primeiro anista de seminário? É aquele indivíduo que chegou no seminário, no primeiro, segundo semestre do seminário, e aí ele, porque leu uma meia dúzia de livros durante um ano sobre teologia, ele acha que ele é demais. Ele acha que ele é a última bolacha do pacote. E aí, no início do meu ministério, eu estava lidando com um seminarista assim, que era um garoto que conseguiu ler um livro de teologia de capa a capa, porque acredite, demanda. Se um dia você quiser ler um livro de teologia, você vai ver que demanda. Ele conseguiu essa façanha. Leu um livro de teologia naquele semestre. Pronto. Se encheu. Aí eu lembro de uma vez eu estava conversando com ele e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, ainda bem que essa igreja me contratou, né? Como é que é? Vamos ser honestos, né, pastor? Tem um monte de seminarista aí, nó cego por aí. Ainda bem que eu estou aqui, né? Ainda bem que a liderança decidiu, teve visão, né? Aí eu falei: você está falando sério, cara? Falou: tô, pastor. Já pensou se a igreja tivesse contratado um cara liberal, um cara que é um teólogo aí ruim, que fala que... Eu falei: pois é, né? Sorte a nossa, né? É, pastor. Sorte a nossa. Passou uma semana, eu demiti esse seminarista. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Não há ninguém. Depois de Cristo, todo mundo está na condição da humilhação. Depois de Cristo, está todo mundo na condição da humilhação. Não interessa o carro que você tenha. E a gente vive na geração da cor do cartão de crédito. Hoje impõe respeito. Um pedaço de plástico é motivo de glória.
A nossa glória humana, ela é tão banal, ela é tão vã, ela é tão sopro, que um pedaço de plástico de uma determinada cor faz com que o indivíduo se ensoberbeça. Há alguém capaz de abrir esses selos? Não há. Agora, João chora. João chora, e isso é curioso no texto, né? Isso é curioso no texto porque João chora e todo mundo fala, mas peraí, por que ele está chorando? Ele está tendo a visão da glória. Ele está tendo a visão, a mais bela das visões que alguém poderia desejar ter. E olha que nós somos batistas, porque se a gente fosse pentecostal, esse negócio de ter visão é uma coisa importante. É que a gente é batista, a gente não tem essa coisa de visão e tudo mais. Mas a gente passa a vida inteira querendo falar, olha, Senhor, eu quero te ver, Senhor é isso, Senhor é aquilo. O João teve a visão. Visão legítima, hein? Verdadeira. Do trono. Ele chora. Já está feliz, né? Ele chora. Sabe por quê? Porque João, ele cai na realidade. Ele percebe uma coisa simples, básica. Ele percebe que se não for por Deus mesmo, fazer aquilo que ele estabeleceu no seu livro, estabeleceu no seu propósito, estabeleceu na sua soberania fazer, ninguém vai conseguir fazer. Ninguém vai conseguir dar cabo nos planos de Deus. Ninguém vai... Desculpa ofender você, mas Deus não precisa de você e nem de mim. Deus não precisa da Igreja Batista Urbana. Deus não precisa. Esse choro é o choro daquele que percebe o quão inútil é diante da grandeza de Deus e diante da soberania de Deus. E aí vem um ancião que fala assim, fica tranquilo. Porque embora homem não consiga fazer isso, há um que vai fazer. Há um que faz. Há um que dá conta. Versículo 5, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Note que o ancião, ele diz o seguinte, ele venceu para abrir o livro. O propósito de Cristo ter morrido na cruz e ter vencido é para que ele possa reivindicar essa posse. Possa reivindicar exatamente isso. Ser capaz de abrir o livro. E aí, de repente, o leão, que é um leão, vira um cordeiro. Porque o versículo 6 diz, depois vi um cordeiro. Essa é a terceira visão de João. Eu vi um cordeiro. E esse cordeiro, ele parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado dos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele parecia um cordeiro que foi morto. E aqui eu acho lindo, porque esse é o paradoxo, queridos, do cristianismo. E aqui é onde eu quero já começar a montar a verdadeira glória. O cristianismo, Cristo venceu não pelo poderio militar. Cristo não trouxe uma legião de anjos e falou, vou vencer. Ele veio como servo sofredor. Ele veio na condição da humilhação. Ele veio como um cordeiro a ser imolado. Como um mudo que vai nas mãos dos seus tosqueadores. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que a beleza do cristianismo é que a nossa vitória vem exatamente por aquilo que aparenta ser derrota. Na aparente derrota, Cristo morreu. E agora, foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos que esperavam um Jesus de glória, aquele que ia fazer acabar com tudo, ia passar a régua no Império Romano. Vem um Jesus que diz assim, convém que o Filho do Homem padeça e que ele seja entregue nas mãos dos seus algozes. Aí o Pedrão vira para Jesus e fala, não, Jesus, imagina, não diz uma coisa dessa. Como é que o Senhor Jesus Cristo responde, Pedro? Diz assim, vá de retro, aparta-te de mim, Satanás. Porque você não está cogitando as coisas de Deus.
Você está cogitando as coisas dos homens. Porque o homem tem essa volúpia por uma glória vazia. A glória da cor do cartão de crédito, a glória do título acadêmico, a glória do emprego e dolerite, a glória da empresa, a glória disso, a glória daquilo. Você não está percebendo nada, cara. A minha glória é a reversão dessas coisas. Porque a minha glória pega todas essas coisas que parecem ser vãs, que parecem ser gloriosas, e diz: isso não é nada, porque eu venço exatamente na fraqueza, porque eu vou morrer. E a minha morte é a minha glória. Então o que eu estou querendo dizer para você é que existe uma contramão aqui. Enquanto Adão, ele se infla, Cristo se rebaixa. Enquanto Adão quer subir, como queria subir Satanás, ao alto céu e ser semelhante ao Altíssimo, Cristo vem em forma de homem, torna-se servo e entrega a sua vida como um escravo e sofre a pior das mortes. A glória de Cristo é a glória da tumba, é a glória da cruz. Cristo tira a glória de onde não tem glória. Esse cordeiro que parecia que tinha sido imolado, é esse daí que vai pegar das mãos de Deus o Pai a história, o controle da história, e vai fazer cumprir todas as coisas. Porque ele não vence pelo grito, ele não vence pelo muque, ele não vence pela força bélica, ele vence com a sua humildade, ele vence com a sua humilhação, ele vence quando ele se permite ser entregue. Aí ele vence. Por isso que quando os reformadores falaram, só lhe deu glória, e a cruz é a grande glória da igreja cristã, a igreja católica naqueles dias não entendeu nada. Porque aquela igreja naqueles dias estava na vanglória do grande... O Leão Magno, ele está querendo construir a Basílica de São Pedro naqueles dias. Hoje você sabe o que é a Basílica de São Pedro. Aquela monstruosidade que está lá no Vaticano, em Roma. Ele estava vendo aquela glória vã, vendo aquele modelo, aquela Capela Sistina que o Michelangelo desenha, pinta toda. Eles não conseguiram compreender isso. Que a glória de Cristo, a glória da igreja, está na proclamação de um cordeiro que foi imolado. Que está na proclamação de um homem que assumiu a forma de servo. Não convém a um cristão aspirar glória. Porque se o seu mestre foi aquele que falou, a minha glória é a minha humilhação. O que é um cristão hoje que diz, com quem que você está falando? Uma dessas igrejas que eu pastoreei, teve uma vez que um membro da igreja chegou no portão da igreja do estacionamento, e uma área do estacionamento nessa igreja que eu pastoreava, ela era fechada, somente pessoas que tinham problemas de mobilidade podiam entrar no estacionamento para parar o carro ali num determinado espaço, na frente da igreja. E chegou um crente. Aí ficou buzinando na porta do portão, né? Aí o segurança me chamou e falou, pastor, é o seguinte, tem um senhor aí na frente que ele está querendo entrar na área aí que é exclusiva para os deficientes aqui da igreja e tudo mais. Aí eu virei e falei, quem é? Aí o segurança virou para mim, é um senhor lá, ele já destratou a gente, falou grosso com a gente, que a gente falou que não ia abrir, ele falou que ele quer falar com algum pastor. Tá bom, vamos lá. Saí da igreja, fui lá na porta, na rua. Estava lá o senhor. Eu sou membro dessa igreja há 25 anos. Falei, legal. E? Eu tenho o direito de entrar aí e botar meu carro aqui dentro. Falei, tem? Tenho. Por quê?
Aí ele falou, eu já disse, eu sou membro desta igreja. Aí eu virei para ele e falei assim, o fato de você ser membro dessa igreja quer dizer que você fica na mesma condição de que qualquer membro desta igreja. O estacionamento da igreja está à sua disposição. Aqui você não vai parar. Aí ele virou para mim e perguntou, quem é você? Aí eu virei e falei, eu sou o Isaac, prazer. Aí ele virou para mim e falou, pois bem, eu vou dizer quem é que eu sou. Eu falei, diga. Estou nessa igreja há 25 anos. Ajudei o fundador desta igreja a fundar esta igreja. Aí eu virei para ele e falei, você continua sendo alguém carente e pecador. Pode pegar seu carro e levar para o estacionamento. Esses são os crentes de hoje. É esse tipo de crente que a gente vê por aí. É esse tipo de gente que diz que ama Jesus, professa um Jesus, mas não é semelhante a Jesus. Última visão. Depois que ele toma o livro, esses seres viventes, eles começaram a adorar a Deus. Esses seres viventes começaram a reconhecer quem Deus é. E aí eles disseram, versículo 9, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus Cristo, ao morrer e consumar o plano da salvação, ele assumiu a posição da glória. E aí, é muito interessante, venha comigo no versículo 11, você tem dois movimentos de adoração aqui de glória, de render glória, dois movimentos. O primeiro movimento, os anjos louvam. O versículo 11 diz assim, então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber 7 elementos: poder, riqueza, sabedoria, honra, glória, louvor e força. 7 elementos. Ou seja, em outras palavras, esses 7 elementos, lembre-se que na Bíblia 7 é o número da totalidade. Em outras palavras, esses anjos estão dizendo, este é digno do quê? De receber tudo. De receber tudo. Tudo é dele. Ele é digno de receber tudo. Ele é digno de receber todas as coisas. E não somente os anjos adoram este Deus. Olha só o que diz o versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que dizem, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Aqui quando eu ensino esse texto para os meus alunos no seminário, eu digo, esse versículo, ele explica para nós o Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por que todo ser que respira, louve ao Senhor? Porque ele foi morto. E com o seu sangue, ele consumou aquilo que está escrito naquele livro. Ele pode abrir o selo, ele pode reivindicar, ele pode dizer, é meu. Aqui nós temos o cumprimento. Porque note que o texto ele não está dizendo que é gente que está adorando aqui. Ele diz que as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, até peixe está louvando. Até peixe reconhece quem Deus é. Eu vou fazer uma citação, não gosto muito de fazer citações diretas aqui, pessoais, mas ontem eu e a Bela a gente foi fazer uma visitinha lá para o Leandro e para a Gabi. E a gente conheceu o Elvis. O Elvis é um pug. Desse tamanho assim, filhote. Desse tamanho. O Elvis
reconhece o seu Criador. Às vezes eu e você, nós não reconhecemos. Até os animais sabem quem é o seu Criador. Eu e você muitas vezes não sabemos. Isaías capítulo 1 diz que o boi conhece o seu dono e o jumento o dono da sua manjedoura, mas este povo não me conhece. É assim que começa o livro de Isaías. O boi sabe quem é. A jumentinha sabe quem é Cristo e entra em Jerusalém. Eu e você somos tão sedentos por glória que não conseguimos reconhecer o nosso Criador. A gente vive para a nossa carreira, a gente vive para os nossos relacionamentos, a gente vive para o nosso dinheiro, a gente vive para tudo. O Elvis, o Pug do Lei e da Gabi sabe quem é o seu Criador. Muitas vezes, eu e você, nós não sabemos. Por isso que é lindo todo esse texto terminar assim. Todos os seres, de toda a criação, tudo que existe na terra, tudo que é vivo, diz àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, a eles sejam dadas glórias. Eu não sei o que você veio fazer aqui essa noite. Não sei realmente. Mas eu queria dizer para você, enquanto a gente se enche da gente mesmo, enquanto a gente acha que a nossa dignidade está naquilo que a gente tem, nas coisas que a gente desfruta, nas bênçãos que Deus nos dá, a gente nunca vai entender o que significa só lhe deu glória. A gente nunca vai entender. Enquanto a gente tiver uma visão alta da gente mesmo, enquanto a gente não falar, eu não sou digno, eu não dou conta, eu não posso pegar o livro, eu não consigo fazer cumprir isso. Aí eu consigo saber o que é só lhe deu glória e participar desse movimento de toda a criação. Os astros louvam, as estrelas louvam, os seres criados louvam ao seu Criador. Mas eu e você vivemos muitas vezes como se Ele nem sequer existisse. A gente professa e fala que a gente ama a Deus, mas de segunda a sexta-feira, segunda a sábado, a gente vive como se Deus sequer existisse. Meu desafio para você essa noite é muito simples. Para a gente ver a glória de Deus, a gente precisa se reconhecer como a gente é. Para a gente ver a beleza da glória de Deus, a gente precisa dizer, não há ninguém que é capaz de pegar o livro. Não há ninguém que pode reivindicar mérito. Não há ninguém que consegue fazer. Aí quando a gente fala assim, aí o só lhe deu glória, somente a Deus a glória, vai fazer sentido na nossa vida. Abaixa sua cabeça. A gente está encerrando uma série. Sola Escritura. Falamos que o povo de Deus é orientado única e exclusivamente pela palavra de Deus. No segundo dia a gente falou sobre Cristo, o centro da vida cristã. Fora dele não há nada, solos Cristos. Depois falamos sobre a graça, que é derramada de maneira livre e espontânea, com base no amor de Deus. E por causa dessa graça a gente é alcançado. Logo em seguida a gente falou sobre a fé, que é o meio pelo qual a gente conquista a salvação. Hoje a gente fecha essa série dizendo, tudo isso só acontece, tudo isso só existe, todas essas coisas foram planejadas e escritas no livro, para que Deus pudesse ser glorificado e honrado por cada um de nós. Então, meu convite para você, para agora e para essa semana, é falar, Senhor, faz da minha vida, faz de mim
alguém que vive para a tua glória, alguém que te honra em tudo que faz, alguém que se une ao resto da criação. E não permita, Senhor, que a minha vaidade, esses meus movimentos de vanglória, não permitam que eles me façam cego para a tua glória e para a beleza da tua majestade. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. E, Pai, obrigado porque tu és digno. E, Pai, é tão precioso lembrar que só tu és digno. Só o teu Filho é digno, só o Espírito Santo é digno. Obrigado, Pai, porque a gente pode perceber, ó Pai, a tua beleza à medida em que a gente percebe a nossa pequenez, à medida que a gente percebe a nossa incapacidade, à medida que a gente percebe que não damos conta. Porque assim, ó Pai, a glória é toda tua. Porque assim, no final das contas, tudo é teu. No final das contas, tudo é para ti. No final das contas, todas as coisas elas foram desenhadas pela tua soberana vontade para produzir a glória do teu próprio nome. Então, Pai, nos ajuda a ser um povo que te honra e te glorifica, mais do que palavras, mais do que discurso, mais do que intenção. Que a nossa vida toda, a nossa ação, a nossa inclinação produza a glória do teu nome. E que assim, ó Pai, a gente possa ser o povo que proclama: só lhe deu glória. Glória somente ao Cordeiro. E que assim, ó Pai, a gente possa ser conduzido dentro da tua vontade. E que a gente possa ser conduzido dentro da beleza da tua vontade. Então nos dirige, Pai, e nos dá aquilo que precisamos para perceber a tua grandeza e perceber a tua soberania e nos curvar diante dela. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.